Olá, estamos em mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodos, aula de número 44, estamos no capítulo 6, versículo 6. Então a gente ficou uma semana sem colocar, desculpa, não teve aula semana passada, mas estamos de volta. A gente estava falando da aula passada, então, sobre o discurso que Deus está dando para Moshe falar para o povo de esperança, porque o povo ficou desesperançoso depois que Moshe foi falar para o faraó, e o faraó aumentou a carga de trabalho, né? Agora tem que pegar também a palha e tudo mais. Moshe foi reclamar para Deus também, olha, não teve nenhuma consequência boa do que você me mandou, piorou a situação. Então Deus está dando recado para Moshe, falou agora, o principal que a gente já viu, agora não vai ser igual apareceu para os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, como El Shaddai. Agora, Ani Hashem, eu sou Deus, aqui é o tetagrama, né? Ou seja, de forma pessoal, Deus falando de uma forma mais sublime, e agora Moshe alcançou uma profecia em um nível superior, como a gente já explicou, se não me engano, foi a aula passada, ou retrasada, que a gente viu um Malbim, que explica muito bem a diferença de profecia entre Moisés e os patriarcas. E agora tá na hora de concretizar aquilo que eu prometi para eles. Então, com os patriarcas eu prometi, mas não cumpri. Agora eu vou cumprir, a partir de agora. A partir dos patriarcas foi tudo de forma oculta. Através da forma natural das coisas funcionavam. Milagres ocultos, como por exemplo falou o Narmanides, o Ramban, né? Mas a partir de agora vai ser milagroso, todo mundo vai ver. Então aqui o que vai mais repetir é o Ani Hashem. Eu sou Deus. Deus aqui como tetagrama, eterno, nome inefável de Deus, né? Porque não pode ser pronunciado esse nome. Então vamos ver só o texto, então, que a gente viu, ó. Vai dar Elohim el Moshe, vai Omer elav ani Adonai. Então falou Deus com Moshe e falou, eu sou, então, o tetagrama. Verá el Avraham vel Yitzhak ve el Yaakov bel Shaddai, Shmi Adonai lo nadat lahem. Eu apareci para Avraham, Yitzhak e Yaakov, os patriarcas, mas o meu nome, o tetagrama, eu não apareci para eles. 4. Vegama kimotet beriti tam, latet lahem et eretz Kenan, et eretz megurehem shagarubá. E eu também vim aqui concretizar, eu também estabeleci o meu pacto com eles, em dar a terra de Canaã, a terra que eles moravam, né, que eles, de forma provisória, que eles ficaram por ali. Então é o seguinte, então, além de tudo, existe o pacto, a gente viu. O pacto que eu fiz com os antepassados, de dar a terra de Israel. Chegou o momento de dar a terra Eretz Kenan, né, a terra de Canaã para eles. No caso, para vocês, para o povo de Israel agora. 5. Vegam ani shamat et nakat bnei Israel, Hashem mitzrayim avidim otam. E eu também ouvi o gemido do povo de Israel, dos filhos de Israel no Egito, que o Egito está escravizando, né, subjugando eles. Vezkor et beriti. E isso me fez relembrar o meu pacto com eles. Ou seja, chegou o momento, então, de fazer acontecer, né, de concretizar. Tudo bem, então quem te viu lá passada, aí continua, Vescota Bereti, aí vai continuar o próximo versículo, 6, que é o nosso versículo, Lachem emole vnei Israel ani Adonai, e aí vai falar de... Então fale para o povo de Israel, começa, eu sou o tetagrama. A primeira coisa que precisam saber é que eu sou o tetagrama. Então isso é muito importante. Então é o seguinte, aqui então tem 3 coisas que Deus está falando, que, por exemplo, de acordo com como falou Rava Bravanel, tem 3 objetivos que Deus quer falar para o povo. Que Deus é o tetagrama, ou seja, ele vai se revelar de uma forma que até então nunca foi vista, nunca foi relacionada com ele, a criatura, nunca se relacionou ao Criador dessa forma, mais íntima, vamos dizer assim. Isso 1. 2, que existe um pacto a ser cumprido, que foi feito para os patriarcas, que eles andaram no meu caminho, eles mereceram, teve um pacto, então está na hora de cumprir esse pacto. E 3, existe um julgamento a ser feito, porque o Egito perdeu a mão. O Egito está escravizando vocês acima da conta, eu estou ouvindo o sofrimento de vocês, eu vim salvar, libertar vocês do sofrimento e julgar o Egito pelo que ele está fazendo. Então tem 3 coisas. 1, eu vou me revelar. 2, eu vou concretizar o pacto. E 3, eu vim julgar. Vim julgar o que está acontecendo, né? Que é julgar o opressor e salvar o oprimido. Então são essas 3 coisas. O sofrimento me fez lembrar do pacto, e para concretizar esse pacto eu vou me revelar como Deus, como o tetagrama. Então uma coisa está conectada à outra.
E aqui vão ver então as 4 famosas linguagens de salvação, que a gente já viu que essas linguagens na verdade são 5 e podem ser até 6 linguagens de salvação, que é aqui no versículo 6, 7 e 8. Vamos ver. Vou ler primeiro e depois a gente continua. 6. Lachen, portanto, Emor Livnei Israel, fala para os filhos de Israel, Ani Adonai, eu sou o tetragrama, né, Deus, Veotzet etchem mitachat sivulot mitzrayim, eu vou tirar, né, tirar vocês debaixo do jugo do Egito, do peso do Egito, do trabalho pesado, né, que vocês estão trabalhando para o Egito. Isso 1. Então, Otzet, eu vou tirar vocês. 2. Veitzalti etchem avodatam, e vou salvar vocês da escravidão ou do trabalho de vocês. Então, aqui, primeiro é tirar, o segundo, salvar. 3. Vegaati etchem bizroa netoyal bishfatim gdolim, e eu vou redimir vocês com um braço estendido e com shfatim, sentenças grandes, ou pode ser milagres, né, com sentenças grandes, julgamentos grandes. Então a terceira linguagem seria o redimir, ou resgatar, alguma coisa assim, galt, de Geulah, né, que a gente trabalha como salvação, a gente traduz, né, só que a gente não pode traduzir aqui como salvação porque itzalt é salvar, a gente já traduziu como salvação o segundo verbo, né. No caso, são 4 verbos de salvação, né? Tirar, salvar, aqui redimir. E o próximo versículo 7, que é a quarta expressão, velakar tetchem leleam, e eu vou adquirir, pegar vocês para mim como povo, v'ha'iti lachem leloim, e eu serei para você como Elohim, como governante, ou como Deus, se for traduzir de forma mais como o seu poderoso, o seu governante, isso. Então essa é a quarta linguagem. Agora tem um quinto verbo, veidatem, e vocês saberão que Ani Adonai Elohechem, que eu sou o Deus de vocês. Amotzi etchem mitachat sivulot mitzrayim, que tirei vocês, que é o primeiro verbo, eu vim tirar, que eu tirei vocês debaixo do jugo do Egito, que é a primeira ação. Ou seja, depois disso tudo, vocês saberão que eu sou Deus, que foi o que salvei vocês do Egito. Os 4 primeiros verbos é primeira pessoa, ou seja, Deus, do singular, né? Eu vou salvar, eu vou tirar, eu vou salvar, eu vou redimir e eu vou pegar, né? Adquirir vocês. E o quinto verbo é vocês. Veidatem, e vocês saberão. Ou seja, os 4 primeiros verbos, o povo ainda não sabe que é Deus? Podemos entrar nessa boa pergunta, mas guarda um pouco ela. E se eu não lembrar, você relembra. Então, As 4 primeiras perguntas, o povo não sabe que é Deus? Que? Você quer fazer... Eu tava querendo fazer graça para vocês que estão assistindo aqui. Já é famoso. Então é o seguinte, os 4 primeiros verbos é Deus. Deus vai salvar. O quinto, vocês saberão. Esse vocês saberão é uma promessa? Ou é uma condição? Ou é algo que eu estou exigindo de vocês? É uma ordem? O que é? Eu vou salvar, redimir, tal. E vocês saberão que fui eu, hein? Esse vocês saberão é tipo, e vocês saberão, uma promessa, vocês vão chegar no patamar de saber ou... Então, esse quinto é um verbo, é uma linguagem de salvação, de elevação ou não, né? Vamos continuar. E vocês saberão que eu sou o tetragrama, Elohechem, Deus de vocês, que tirei, Amotzi, que tiro, né? Amotzi que tiro, que no presente é... Que? Que eu faço sair, né? No presente. No gerúndio, né? Então, tirando. Etchem mitachat sivulot mitzrayim, debaixo do jugo do Egito. Aí no próximo versículo tem mais um verbo. Vevete, agora, é Deus falando. Mais um verbo em relação a Deus. Então, o quinto verbo é em relação ao povo, mas o sexto verbo é o quinto verbo que Deus está falando. Vevete, e eu levarei etchem vocês, Eretz asher nasati et yadi, a terra na qual eu estendi minha mão, latet otá le Avraham, Yitzhak, Yaakov, para dar ela para Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, venatati otá lachem morashá, e eu darei para vocês como morashá, como herança, Ani Adonai. Termina, eu sou o tetragrama. Então aqui tem 5 verbos que Deus está falando que vai fazer. Ele vai tirar, vai salvar, vai redimir, vai adquirir e vai levar para a terra de Israel. Entre os 4 primeiros verbos e o quinto verbo tem um verbo que é vocês saberão.
A discussão vai ser, tudo é uma ordem, vou fazer isso, aí vocês vão saber, e aí vão ir para a terra de Israel, ou eu fiz essas 4 primeiras coisas. Vocês precisam saber. Se vocês souberem, eu vou levar para a terra de Israel. Se não, não necessariamente. O 5º verbo está condicionado a povo de Israel entender, saber, compreender ou não que Deus que tirou do Egito. Sim? Interessante que quando tem a paraxá, daqui a pouco a gente vai ver. Daqui a pouco não, daqui a um tempo. A gente vai chegar na paraxá Bechalar, que realmente o povo sai do Egito, certo? E a gente fala, vai rei Bechalar parou. E foi quando enviou, libertou o Paró, o povo de Israel do Egito. E aí a gente remete a esse versículo, que é o Faraó que libertou, não foi Deus? Podia ser. E foi que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e aí tal. Aí fala, não, e foi quando o Faraó libertou. Então no final, o título, em algum aspecto, assim, vai falar os sábios, fica com o Faraó que libertou, né? Não, Bechalar aqui no caso alforriou, pode ser, mas o verbo o mais correto para o Bechalar é acompanhou. Então que o Faraó acompanhou eles até a saída, dando reverência e ponto. Real, né? Ó, vão saindo do Egito. Se você condiciona o 5º verbo ao 4º e meio, Sim. que é saber, vai em contradição pelo menos parece propaganda enganosa. Moshe, lá atrás, ele recebe de Hashem que, olha, você vai tirar o povo do Egito e levar para a terra de Israel. E levar. Você tem 2 funções. Uma é libertar o povo e outra é levar para a terra de Israel. Tudo bem, mas já foi lá atrás, não sim. falou nenhuma condição lá atrás. Sim, e agora ele tá. A boa pergunta, que antes não tinha condição. Incondicional. Agora está colocando uma E agora, se for incondicional, se for uma condição, é como se fosse, ó, você tem 2 funções. A primeira eu vou te ajudar, a segunda depende de vocês. Né? Tipo, como se fosse isso. Porque é a missão que eu te dei. Eu estarei com você. Mas depende do povo. Por isso que a gente vai dizer que Moshe tinha 2 funções. Uma era falar com o Faraó para que o Faraó tirasse do Egito. E a segunda é convencer o povo de Israel a fazer tshuva, a se arrepender, ou que estava imerso na idolatria, a gente vai ver daqui a pouco. Ou querer sair do Egito, porque é isso também, né? Deus pode fazer tudo, tirar, salvar, tal. Mas ele não vai pegar alguém para pegar o povo e levar para fora, ó, saiu. Agora, não, mas eu quero voltar. Isso aí não vai fazer. Os judeus que tiveram, os israelitas, né, que tiveram com os próprios pés andar e sair. Alguns não quiseram. Alguns ficaram, né? Mesma coisa, o Deus deu a Torá para o povo de Israel. Tá, mas Deus só deu a Torá para o povo de Israel porque o povo de Israel estava em volta do Monte Sinai. Estava lá. E Deus fez milagres, nuvens para encaminhar eles, milagres, as pragas no Egito, abriu o mar, tal. Mas também só chegou lá quem andou até lá e que quis andar até lá, porque quem não quis ficou também. Ninguém foi obrigado a sair, né? Tipo, forçado, tô falando compulsoriamente a sair. Então, no final, o mérito é de cada um que escolheu, né? Mesma coisa se dá hoje em dia. Deus faz milagres e maravilhas para todos os países do mundo, se possível, as pessoas chegarem até a terra de Israel e morar aqui com independência e tudo mais. E aqui ter liberdade de como vai tocar a vida dela, né? Agora, a pessoa tem que vir também. Ele não vai pegar a pessoa e falar, ó... Ele pode fazer até uns movimentos grandes mundiais, pode até fazer de vez em quando. Mas no final a pessoa escolhe também, né? Então no final a escolha está com cada um. Mas a possibilidade existe, que é a diferença do que não tinha antes do que tem agora. Antes não existia a possibilidade em nenhum país de você vir para a terra de Israel. A possibilidade não existia. Em algum momento, por questões históricas, todos os países passou a ser possível. Culminando até na Etiópia, né? Que eles foram a pé, mas dava para ir. Mas tinha que ser fugido, não sei o que lá, andando a pé, dias no deserto. Mas chegaram aqui, né? Possibilidade agora existe. Quer dizer então que todo mundo... Não, sinceramente, cada um tem a sua escolha, né? E as suas dificuldades. Então a mesma coisa aqui, eu vou tirar, sabe? Mas também vocês que no final vão ter que sair.
Mas depois vai ter um teste maior ainda, quando vocês estiverem fora. Saberem, foi Deus que fez, ou não. Foram eventos históricos que culminou nisso. Então o fato de eu estar aqui não tem nenhum valor, além do fato de, por acaso, eu estou aqui, porque as coisas foram acontecendo e sucedeu-se, né, que estamos aqui. Ou não, ou existe um propósito em tudo que aconteceu, que me fez estar aqui, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Então vamos entender aqui as diversas opiniões dessas 4 linguagens, qual a diferença dessas 4 primeiras linguagens, para depois a gente entender o saber e o levar patétical e qual o propósito de Deus nisso. Certo? Calma aí que eu não estou na página certa. Aqui. A gente falou, acho, já do Lachem, portanto. O que é portanto? Você vai cumprir o julgamento, por causa desses motivos. A gente falou lá passado, eu não vou entrar nisso. Mas vamos ver então já as 4 palavras. O primeiro comentarista que a gente vai trazer é o Ramban, Narmanides, tá? Que ele vai falar o seguinte: o que é Veotzet etchem mitachat tzivot mitzrayim, ou seja, que eu vou tirar vocês debaixo do sével, né, do sofrimento ou do peso do Egito. É isso, que a partir de então vocês não vão mais precisar carregar peso forçado. Então até agora eles estavam carregando peso e eu vou tirar vocês desse trabalho forçado. Ou seja, vocês não vão fazer um trabalho pesado. Eu vou tirar vocês debaixo do peso do Egito. Mas não do trabalho em si, porque é o próximo. Eu vou salvar vocês do trabalho, da escravidão. Então o primeiro não é tirar da escravidão, não é parar de trabalhar. Mas é que o trabalho não seja algo que oprime a ponto de ser uma sobrecarga além do que você consegue aguentar. Ou seja, vai dar uma aliviada. Então essa é a primeira coisa. Tá? O segundo, Veitzalti etchem avodatam, e vou salvar vocês do trabalho forçado, do trabalho, né? Pode ser forçado, escravidão, como avodatam, a princípio só do trabalho, vamos dizer assim, de você que vocês estão fazendo. É o seguinte: vocês não serão mais governados pelos egípcios. Tá? Ou seja, vocês não terão nem mais que pagar imposto para eles. Então, como é? Você serve a um país a partir que você é um cidadão daquele país e paga imposto para aquele país. Esse é o trabalho forçado que todo cidadão tem que fazer. Não estou falando que isso é errado, é assim que é, certo? Então, você sendo um cidadão, você pode ser um cidadão que paga os seus impostos, mas vive bem, com tranquilidade. Ou você pode ainda ser subjugado e ter um trabalho forçado. Então, a primeira etapa é não trabalhar mal, não ter um trabalho forçado, de pedra, fazer tijolo sobre o sol, tal, ou nos campos, calando. O segundo é tipo, não, você não vai trabalhar nada para esse país, ou seja, vai até deixar de pagar o imposto para eles. Lembrando que antigamente, quando um outro povo pagava imposto para o povo, é porque ele foi conquistado, né? Ou seja, o que é ser escravizado antigamente? Óbvio que tem níveis de escravidão, mas o nível mínimo de escravidão é quando tem uma guerra entre 2 povos, um território, e aí um povo domina o outro povo, e agora, a partir de agora, vocês têm que pagar impostos pra gente. Não que eles fiquem lá, mas de vez em quando vai vir alguém lá, o fiscal, né? E vai falar, cadê a gente quer os impostos que você deve da colheita, tal, dá, senão a gente vai contra vocês, aí tem que pagar lá, e depois chega no dia seguinte e fala, agora é dobrado, não é? Mas a gente ralou pra... Não, é que aqui a gente tá em dificuldade, na verdade agora vocês têm que pagar ainda mais. Até que vai fazer que o povo se revolte, né? Geralmente é assim que acontece. Então isso é estar escravizado no seu mínimo, né? O mínimo. Óbvio que além disso, a pessoa pode ser sádica, o povo pode ser cruel, e além de cobrar o imposto, que até aí a gente pode dizer assim, natural, foi dominado, vai pagar imposto, mas você paga seus impostos, você vive bem, né? Tipo, você vive a sua vida. O ruim é que uma parte vai vir nem é pro seu governo, é pro governo do outro. Mas tá, você foi dominado, perdeu a guerra, o que vai fazer? Agora, se é pior, aí ele ainda pode fazer maldade, aí escravizar com trabalhos forçados e tal. A gente vai ver que o Egito, ele perdeu todos os escrúpulos, porque não só ele cobrou um imposto a mais, que é a primeira coisa que o faraó vai fazer, como ele exigiu um trabalho forçado, sobre-humano, certo? A ponto depois de matar as crianças no Nilo. Né? Então foi piorando a situação, né? Não é só ser escravizado. Tem muitas pessoas que são escravizadas e estão bem com isso. Tem seus preços, sim, mas pode ser às vezes sua regalia também. Óbvio que não é uma condição ideal para ninguém.
O ideal é a liberdade, que é o que o êxodo do Egito, o livro Shemot vem trazer, que a liberdade é o que Deus quer, né? Até que depois vai ter a lei que o judeu que roubar e tal, não tiver como pagar, vai ter que vender, vai ter que trabalhar com o seu próprio corpo, ou seja, vai ter que ser escravizado para quem ele deve. Aí, por um tempo limitado, não para sempre. Ah, mas se passou o tempo limitado e ele quer continuar, ele pode? Aí fala, pode se você furar a orelha, né? Aí o que os sábios trazem no Midrash? Por que furar a orelha? Por quê? Porque você ouviu na montanha, no Har Sinai, na montanha do Sinai, Deus falando, eu sou seu Deus que tirei do Egito, da casa da escravidão. E agora você quer escolher ser escravizado? Deus trouxe a verdade. Você escolheu ser escravizado? Então você está negando o que Deus fez, né? E a mesma coisa aqui, quando está falando que então que o Rambam está falando que Deus está tirando você de ser governado. O que é ser governado? É pagar imposto? Quer dizer então que se você é governado por alguém, você não está sob o governo de Deus. Porque você só pode ter um governante sobre si. Deus. Né? Deus é o nosso poderoso, Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso governante. Se tem alguém de outro povo que está governando, quer dizer que eu trabalho para outro governo e não para o de Deus. Então, primeiro eu tiro o trabalho pesado. O segundo, eu tiro o governo estranho. Então vocês não vão nem mais pagar imposto, vocês são livres. Tá? Isso vai falar o Rambam. O terceiro, Vegal tetrem bezuro anetuyah, eu vou salvar vocês com o braço estendido, bishfatim gdolim, que o grandes maravilhas, ou grandes juízos, né, grandes julgamentos, vamos dizer assim. O que é Galt? O que é aqui o redimir que a gente trouxe? É o Goel. O que é o Goel? O Goel é o que redimir no sentido técnico. Técnico é o seguinte, é como o Rav Hirsch vai falar. Tem uma terra, você tem uma posse de terra, porque os judeus, quando conquistaram a terra de Israel com Josué e Yoshua, eles dividiram em cada família a sua porção de terra e você trabalha. Então dá um momento que você está mal das pernas, a ponto que você não tem o que comer. A ponto que você então vai ter que vender a sua terra para o outro. Então você vai vender a sua terra para o outro, vai ganhar um dinheirinho, com esse dinheirinho você vai se sustentar. Que é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Precisar vender a sua propriedade hereditária e eterna, que é o que ele vai falar, né? No final, que a terra vai ser de morachá, vai ser herança de vocês. E essa herança você vai ter que vender para alguém porque você está mal economicamente falando, deu algum problema, cada um com seus corres, né? Como se fala, com seus problemas. Então, qual é a mitzvah? Qual é o que a Torá vai falar? Se você é parente da pessoa, você tem uma obrigação, não é uma responsabilidade moral, né? A Torá te obriga, uma obrigação, não é tipo um bom ato, uma obrigação de ir salvar essa pessoa. O que é salvar essa pessoa? De você vai lá e dar dinheiro para a pessoa continuar vivendo, a ponto de você então redimir a terra. Redimir a terra, ou seja, você comprar o valor da terra de volta e devolver para o proprietário original. Antes você tem que ajudar, você não deixar ela cair, que é muito mais difícil você levantar do que não deixar cair. Então, se quando a pessoa não caiu, uma vez que a pessoa caiu, é muito mais difícil levantar. Então, a obrigação dos familiares, e se não tiver familiares, dos amigos ou de quem for, é não deixar cair. A pessoa caiu, então a pessoa vendeu a terra. Aí você soube, aí tocou no coração, ou você só soube agora e fala, caraca, eu não fiz nada. Então, não, isso não é possível. Então você vai lá e fala assim, eu quero comprar essa terra de volta, em nome de fulano. Então você vai comprar a terra dele e vai dar para ele. Você redimiu a terra. Ou então se a pessoa voltou a ter dinheiro, os próprios meios, e comprou a sua terra, ele redimiu a terra. Então, ligol é você salvar a terra, seria então você resgatar essa terra no sentido voltar a ser proprietário dela, né? Então você deixou de ser proprietário e agora você está voltando a ser o proprietário do que é seu. Ou seja, resgatar. Voltar ao ponto zero. Voltar a propriedade ao que é seu. Ou então você pode dizer salvar no sentido de salvar de alguém que foi pego como cativo numa guerra, né? Ou sei lá, alguém pegou como refém alguém.
E você vai pagar um dinheiro para resgatar essa pessoa, que a gente vai chamar de pidion. Então, o que vai chamar de pidion de vuim, pidion aqui no sentido de resgate, também seria um tipo de resgate, né? Você devolve o que é meu, não é seu, é nosso, né? Nesse sentido aqui. Então, ele vai falar assim, com uma mão estendida, poderosa, eu vou resgatar vocês. Aqui o Urash vai trazer uma linguagem de compra e venda, então, não de salvação. Compra e venda. Ou seja, eu vou julgar o Egito, que é o que ele vai falar com com grandes maravilhas, com a mão estendida. Eu vou, então, julgar o Egito, tá? Até que eles troquem vocês pela vida deles. Então é o seguinte, eu vou botar sobre eles perigo de vida existencial para eles, a ponto que a gente falar, Deus está contra a gente, todo mundo vai perecer, não tem o que fazer. E até que vai chegar o negociador e vai falar assim, Deus, você troca as nossas vidas pela vida deles? Isso é o resgate, isso é Geulah. Então, toma para vocês eles, que ele é nosso, eles são nossos, o povo de Israel é nosso, do Egito. Toma para você, e a gente, nessa troca, resgata a nossa vida e devolve a nossa vida. Tudo bem. Então agora não só vocês não vão ser governados como não pagar imposto, como agora vocês não são mais deles. Agora vocês são meus. Esse é o resgate. Então, uma compra de venda. Ou seja, ele traz aqui o Urash o Rambam na linguagem de pidion, né? Quando a gente falou dos cativeiros, que é pidion, um resgate. Tá? E Bizurah Netuyah, a mão estará plantada sobre eles até vocês saírem do Egito. Até que seja resgatado. Fala. Desculpa voltar no segundo passo, mas explica melhor, porque no segundo passo você não paga imposto, mas você está lá, dele. Você não paga imposto para eles, mas você está lá na terra deles e você não pode sair. Eles ainda dominam a gente no segundo passo. No segundo passo... Sim, então, a gente vai entrar. Ele não vai querer falar. Sim, é uma pergunta justa, a gente vai entrar depois, outros comentários vai estar para entender. Porque a pergunta é quando cada coisa vai acontecer também. Está dizendo o que é cada coisa, mas quando elas vão ocorrer de fato, tá? Agora, o Rambam continua já no versículo 7. Velakart etrem, né? E eu vou adquirir vocês como povo. Lakart é comprar, né? Adquirir. Passar a fazer posse. Ou seja, primeiro eu vou resgatar e agora eu adquirir, né? Então eu vou fazer posse de vocês, né? Como povo. Ou seja, agora vocês são meus, não são mais dos egípcios, são meus. E da partir de agora, e agora eu sou o juiz, agora eu sou o poderoso, agora eu sou o governante de vocês. Porque eu comprei vocês. Agora vocês são meus e eu sou seu. Não são mais dos egípcios. Veidatem. E aí, então, Veidatem. Vocês saberão que eu sou Deus, tal. Tá, então essas são as 4 linguagens, entendendo as palavras de acordo com o Narmani. Tá? O primeiro, então, quando a gente para de trabalhar pesado. O segundo, quando a gente para de pagar imposto. O terceiro é o resgate em si. E o terceiro é quando a gente adquirir. Ele vai falar quando é isso? Na entrega da Torá. Na entrega da Torá, a gente passa a ser posse de Deus e Deus passa a ser nosso poderoso. Porque ele impôs pra gente uma constituição, leis, né? Que a gente tem que seguir, ele é o nosso governante. Tá. Vamos continuar no Ramban ainda? Então vamos ver o Veidatem. Por Ramban, Veidatem, e vocês saberão que eu sou Deus que tirei vocês do Egito, certo? O que o Ramban vai falar? Porque não está escrito e vocês saberão, está escrito e saberão. Que eu sou Deus que tirei vocês, né? Que eu sou Deus, que Ani Adonai Elohim, que eu sou o Deus de vocês, que tiro vocês debaixo do jugo do Egito. Então o que é saberão? O Ramban vai falar o seguinte, né? Nenhuma das duas opções que eu falei no início da aula. Saberão os egípcios. Ou seja, quando tiver a entrega da Torá e vocês passarem a ser parte do... Eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. Os egípcios, os outros povos saberão que eu sou o Deus de vocês, que tiro vocês do Egito, né? No final vai terminar, eu sou Deus. Os outros povos saberão. Então aqui é uma promessa, além. Ou seja, não só eu vou tirar o trabalho pesado, não só vou tirar o governo, não só vou resgatar, não só vou adquirir, como os outros saberão que fui eu que fiz isso e agora vocês são meus. E eu sou de vocês. Exclusividade.
Então aqui é um quinto nível. A ciência dos outros povos em relação ao que vocês são. Meus. Porque eu não fiz isso para ninguém. Só para vocês. Então eu sou o Deus de vocês. E é a primeira vez, eu acho que vai deixando natural, eu sou o Deus de vocês. Porque só agora, sim, eu posso ser o Deus de vocês. Como, por exemplo, fala o Kuzari, nenhum outro povo pode contar essa história. Que história? Que Deus interferiu no mundo para salvar um povo e adquirir para ele. Né? Isso não pode ser dito em relação a nenhuma outra história. Nem as que vieram antes do judaísmo, nem as que vieram depois do judaísmo, tentando substituir o judaísmo, não contam uma história dessas. Né? Que, não, agora Deus, ele realmente, vamos supor, o cristianismo. Deus se intrometeu na natureza, se revelou, salvou os cristãos e chamou agora de meu povo. Isso não aconteceu. Então eles vão dizer o quê? Que Deus anulou o pacto que fez com os antepassados do povo de Israel, anulou a Torá, não sei o que lá, e agora o escolhido é quem tem a crença, tal. Tá bom, mas e aí, Deus? Mas Deus, ele se intrometeu? É como você sabe que, tá bom, isso é o que vocês acreditam que vocês fazem, vocês podem fazer isso com o coração mais puro. Mas quem disse que Deus concorda? Quem disse que Deus gosta do que vocês fazem? Quem disse que Deus está se importando com os bons atos de vocês ou com os maus atos de vocês? Ninguém disse. Por quê? Porque Deus não disse. Deus não se revelou. O único povo que Deus se revelou no mundo é o povo de Israel. Então a gente sabe o que Deus mandou. Então, para você tentar cancelar essas leis que deu para a gente e cancelar a gente como uma instituição de povo, precisa de muitos argumentos muito melhores que esses, né, perante os fatos históricos que ocorreram, né? Então seria, por exemplo, você vai falar o Kuzari. Vamos continuar então. Essa é a opinião do Rambam. Vamos para a segunda opinião. Então, que é o Rabbeinu Bechai, que é o aluno do Rambam. E ele vai falar o seguinte, então são 4 linguagens. A primeira, vocês serão livres. Né? Terminar o trabalho pesado. Quando isso vai acontecer, de fato, vai falar em Rosh Hashanah, daquele ano. Porque em Rosh Hashanah está escrito na Torá. Em Rosh Hashanah, o povo passou a ficar, acabou a escravidão. Embora eles só vão sair em Nissan, 6 meses depois. Mas 6 meses antes eles já não eram mais escravizados, lá no Egito. Então fala que o primeiro passo foi em Rosh Hashanah. O que foi em Rosh Hashanah? A terceira praga, Kenim. Os piolhos. Que fala que dos piolhos eles pararam de trabalhar com os tijolos. Assim falam os sábios. Depois do piolho, então pararam de fazer o trabalho pesado do tijolo. Que o piolho saiu da terra e tal. Mas não vou entrar agora sobre o Kenim. Mas no caso, então, eles pararam de fazer o trabalho pesado. Então é na terceira praga. Quando eles falam Etz Beloim, né? O dedo de Deus. Né? Os feiticeiros não conseguem mais replicar e tudo mais. Depois eles vão ser totalmente livres, mesmo dos impostos. Quando? 15 de Nissan, seja na morte dos primogênitos. Morreu os primogênitos, então o Paró libertou totalmente livres. Embora já não trabalhava 6 meses. Depois serão resgatados. Quando? Na abertura do mar. Que os judeus vão passar o mar e viver, e os egípcios vão morrer. Ou seja, que é o máximo de você ainda... Tá, eu sou livre, mas tem o povo está me perseguindo para me capturar de volta. As coisas ficaram mal resolvidas. Eu estou fugindo. Então não sou totalmente livre. A liberdade existe, mas não na prática. Estou com medo de voltar. Então quando eu realmente sou salvo, resgatado, quando Deus me faz atravessar o mar e mata os meus algozes, os meus perseguidores, e aí e Deus fala para Moshe, e saibam, antes de abrir, que vocês nunca mais retornarão a ver essas pessoas que estão te perseguindo. E agora, então, realmente, vocês são livres de todos eles que sempre te escravizaram e te fizeram sofrer. Então, seria o terceiro. Isso vai ser dia 21 de Nissan, né? 7 dias depois, que é o primeiro e último dia de Pessah, no caso, né? E o quarto é 6 de Sivan, na entrega da Torá. Na pronunciamento, né, dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Então, seria... Tá bom. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Próximo versículo. Não. Vamos continuar. Então, o Orachaim, ele vai falar o seguinte. Veotzeti é que vai aliviar a força da escravidão. Isso vai ser no sangue. Vai lá, não é no piolho, é no sangue. Na primeira praga já alivia. Tá?
Por quê? Porque fala que no sangue vai acabar os capatazes. Que os capatazes que o faraó agora botou, ou seja, que é a nova lei. Depois que Moshe veio, que botou os capatazes agora, que no feno, tudo isso que a nova lei acabou na primeira praga. Que aí realmente é o pesado, que tipo, aí passou do limite, já estava difícil, agora não tem nem como. Né? Por isso que o povo ficou desesperançoso. Então o sangue já vai acabar isso. Porque depois do sangue, os egípcios vão ficar com medo do povo de Israel, mas eles ainda vão ter que trabalhar alguma coisa. Mas não é igual antes. Salvar é quando acaba de fato a escravidão, então quando eles saem do Egito, né? Depois ele vai falar que é sair do mar e depois a abertura e a entrega da Torá igual. Então a diferença vai ser nesse primeiro. O Rav Abravanel, como é que aí cada versículo está numa página? Então, quero ver só para dar continuidade. Tá. E o Arahai vai falar o que é Veidatem, depois vocês saberão. Aí ele vai trazer, é um condicionante. Se vocês souberem que eu os que tirei do Egito, aí eu vou levar vocês para a terra de Israel. Tá? O Rav Abravanel, ele fala o seguinte, que a princípio então Deus deu três, como a gente falou no início da aula, três motivos porque agora Deus vai interferir. Uma, porque eu sou Deus. Segundo, porque tem um pacto dos antepassados. E o terceiro, porque por causa do sofrimento que vocês estão passando, e da opressão que vocês estão passando. Então, por esses três motivos, eu vou agir. Então é o seguinte, e ele vai começar a falar de forma cronológica. Então, primeiro, é por causa do sofrimento, que é o terceiro motivo. Eu ouvi os gemidos que vocês estão trabalhando pesado. Então, por causa disso, eu vou tirar, salvar e resgatar vocês. O quê? Para acabar o sofrimento. Para acabar o primeiro motivo. Tá? Depois, no outro versículo, vai falar... Ele vai falar o seguinte. Que é e aí vocês vão receber a Torá, que é a quarta linguagem, aí já é o segundo motivo, que eu sou Deus. Ou seja, os três, então, que é tipo amenizar a escravidão, acabar a escravidão e sair do Egito de fato sem ter gente perseguindo, é para acabar o sofrimento, é o terceiro motivo. O quarto, que é ser adquirido por Deus, que é a entrega da Torá, já é saber que Deus existe, já não é mais por causa do sofrimento, porque não estão mais sofrendo que já saíram do Egito. Certo? Então, é o segundo motivo, é conhecer Deus. E depois que Deus vai levar a gente para a terra de Israel, seria o segundo motivo, que é o pacto dos antepassados. Então, os três primeiras linguagens é por causa do sofrimento, a quarta linguagem é por causa para entender a revelação divina, e a quinta linguagem é por causa do pacto com os antepassados. Então vamos ver o que ele fala o seguinte. Os três sofrimentos. O primeiro é os impostos, ele vai falar diferente. O primeiro já é terminar os impostos. O segundo é o trabalho pesado, então ele muda a ordem. E o terceiro, então, ele vai falar o seguinte. Desculpa, ele fala assim. Não é o que vai acabar, desculpa. O Rav Abravanel estava o seguinte. São três sofrimentos que os egípcios fizeram com o povo de Israel. O primeiro é o trabalho pesado. Puseram sobre eles esse trabalho pesado. Desculpa. O primeiro foi impostos. Que é o que o faraó falou, vamos ser inteligentes, astutos contra eles, vamos botar imposto. Então a primeira coisa que fazem é imposto. A segunda que fazem é desse imposto virar um trabalho forçado, um trabalho pesado. E o terceiro é a morte dos bebês no Nilo, no rio. Então são três coisas que eles fizeram, né? Um imposto, o trabalho pesado e a morte das crianças. Então por isso, então, quando ele fala, o terceiro que eu vou resgatar com Bizronet e Albus Faling do Olim, ou seja, com o braço estendido, ele está falando aqui da morte dos primogênitos e a abertura do mar. Que a morte dos primogênitos e a abertura do mar vem vingar a morte dos meninos no rio. Que os primogênitos morreram e o mar abriu porque foi no mar. Então seria o terceiro, tá bom? Isso é o que ele vem acrescentar aqui. Aí depois no outro versículo ele acrescenta aqui, vem falar o segundo motivo que é recebendo da Torá, que é Deus falar Ani Hashem, eu sou o tetragrama, é conhecer Deus. O que quer dizer conhecer Deus? Conhecer Deus, como ele já explicou, sem intermediários, que é a profecia num nível maior, que é quando o povo chegou até a entrega da Torá e conseguiu o povo inteiro ouvir os 10 mandamentos do próprio Deus, ou seja, o povo inteiro profetizou
ao nível de Moshe, sem intermediários, além do que Avraham, Yitzhak e Yaakov profetizaram, o povo profetizou inteiro. Tá? Mas isso é um assunto quando a gente chegar na entrega da Torá, tá? E a saída do Egito eu vou fazer em três etapas. Tirar o sofrimento que não davam a palha. E isso vai acabar assim que começa as pragas, no sangue, assim como a gente viu o Orahai. Depois, quando terminar a escravidão com a morte dos primogênitos, e o terceiro é a salvação mesmo, quando afogados no mar, né, no Mar Vermelho, os egípcios. E assim vai acabar o sofrimento. E ele termina, e aí eu vou levar para a terra de Israel, no caso é o pacto que ele fez, a aliança que ele fez com os patriarcas. Próximo comentarista, o Malbi, vai falar o seguinte: tem três coisas, quando ele fala Lachem, memória, agora fala para o povo de Israel, ele começa as linguagens de salvação, ele fala, tem três coisas que eu farei com o nome de Deus. Então, o tetagrama, eu vou fazer com esse tetagrama três coisas. Quais são as três coisas? A primeira, cadê? E o nome de Deus, e não El Shaddai ou Elohim, outros nomes, né? A primeira, a saída do Egito, que vai ser milagrosa, certo? As pragas e tudo mais, e a abertura do Mar Vermelho incluindo. A segunda, a entrega da Torá, que vai ser milagrosa, que o povo inteiro vai profetizar e ouvir Deus, certo? E a terceira, herdar a terra de Israel, que também vai ser milagroso. Ou seja, o Malbi vai falar, então tem três Ani Hashem, como a gente vê no versículo, né? Eu sou Deus aqui. Então diga para o povo de Israel, eu sou Deus, que vou tirar do jugo, que vou salvar, que vou resgatar, que vou adquirir, que eu vou ser para vocês Deus, né? Por quê? E vocês me conhecerão, eu sou Deus. O que é vocês me conhecerão? Na entrega da Torá, eu sou Deus. Então o primeiro Deus é sair do Egito, as pragas. O segundo Deus, entrega da Torá. E depois continua, que eu tiro vocês do Egito. E eu vou levar vocês para a terra de Israel, que eu prometi para Avraham e Yaakov, para dar para vocês de herança, eu sou Deus. Terceiro Deus, a entrega da terra de Israel. Então são três coisas que eu sou Deus. Por isso que volta três vezes. Uma, tirar do Egito. Dois, entregar a Torá. E três, levar para conquista da terra de Israel. São as três coisas que revelam a existência de Deus no mundo, né? De forma mais específica e mais expressiva. O esforno, deixa eu ver se tem uma... Vai falar que eu vou tirar vocês do Egito, quando começa... Eu vou tirar o trabalho pesado quando começa as pragas, e eu vou salvar vocês do Egito, quando eles saem do limite do Egito. No caso, quando eles vão para Ramsés, depois da morte dos primogênitos, vai para Ramsés. E o terceiro eu vou resgatar no mar, e o quarto é a Torá. Todo mundo concorda, tá bom? O Kliakar vai falar um negócio interessante, vai falar o seguinte: tem 4 linguagens por causa de 4 sofrimentos. Quais são os 4 sofrimentos? Começando do pior. O primeiro é a opressão. A segunda é a escravidão. A terceira é o exílio. E o quarto é o afastamento da Shekhinah, da presença divina. Então tem 4 coisas que aconteceram com o povo, que está desde o Brit Ben Abetarim, do pacto que Deus fez com Avraham. 400 anos vocês vão ser escravizados numa terra que não é de vocês, escravizados, depois vão ser oprimidos. Então numa terra que não é de vocês. Então a gente está falando de... Primeira coisa que acontece no exílio é o afastamento da presença divina, que estava na terra de Israel. A segunda coisa é o exílio em si. Está fora da terra de Israel, numa terra que não é sua. A terceira coisa é a escravidão. Você acaba sendo escravizado por esse povo. A princípio, quando você começa a pagar imposto ou trabalhar para eles. E o quarto é quando é subjugado, oprimido. Você pode ser escravizado sem ser oprimido, quando ser oprimido. Então 4 coisas aconteceram. A opressão, que é a pior de todas, a escravidão, que é a terceira pior, a segunda é o exílio, e a primeira é o afastamento da presença divina. Por causa disso, são as 4 linguagens. Então, eu vou tirar de vocês a opressão. Eu vou salvar vocês da escravidão. Eu vou resgatar vocês do exílio, e eu vou adquirir vocês a volta da Shekhinah, da presença divina. No caso, que vai ser na entrega da Torá. E aqui ele vai falar o seguinte: o que é velakarte, que a gente traduziu como adquirir, como fazer posse, né? Adquirir como posse. Velakarte na Torá significa casamento. Que fala, e vai pegar uma mulher, né? Posse, é casar com uma mulher.
A gente aprende, famoso, no início do tratado de casamentos, que é do Shim, que a gente aprende de Gzerah Shavá, de Kichá, Kichá. Que a gente aprende que Abraham, de casamento, com que Abraham comprou a Merá, estava lá, não vou entrar nisso. Mas no caso, posse aqui é casar. Então substitui, velakar tetchem, significa, não vou fazer posse de vocês, eu vou casar com vocês. E vocês serão para mim como povo, e eu serei para vocês como Deus. É um casamento. E o verbo é casamento, não é como... A metáfora na Torá é um casamento que a gente fez. Ou seja, eu vou salvar, tirar, resgatar e casar. É isso que Deus está falando. Que é através da Torá. Então, um casamento. Vevet etrem, e como é o casamento? Vevet etrem elar. Se levar depois para onde? Para casa. Para a terra de Israel. Que lá é onde o casamento é... O casamento você aluga um salão de festa, um lugar que não é de ninguém, lá no Monte Sinai, faz um espetáculo e tal. Mas o dia a dia é na terra de Israel. Onde começa... Onde o Shalom Bay tem que imperar, e começa a dificuldade do casal, e o homem tem que começar a trabalhar, e assim vai. Né? Então, seria na terra de Israel. E cada linguagem é pelo mérito de um patriarca. O exílio é por causa de Abraham. Então, Deus vai tirar o exílio por causa de Abraham. A escravidão por causa de Yitzhak. Por que a escravidão é por causa de Yitzhak? Eu não lembro. Tá bom? Por que a escravidão de Yitzhak? Eu não estou lembrando. Alguma coisa da Kedat Yitzhak, eu acho. Acho que é isso, porque a Avdut aqui é servir, né? E ele se coloca como serviço a Deus, mas eu não sei se é isso. E a opressão é Yaakov. Yaakov foi oprimido a vida inteira, né? Sabe? Depois trabalhando por Lavan, tal. E a conexão com Deus é pelo mérito dos três juntos. Então, Abraham, pelo mérito de Abraham, a gente vai sair do exílio. Pelo mérito do Yitzhak, sair da escravidão. Pelo mérito do Yaakov, sair da opressão. E pelo mérito dos três juntos, se conectar com Deus. Que é como a gente começa a midar, né? Eloi Abraham, Yitzhak e Yaakov, vocês se conectando com Deus, né? E depois, mas ele vai falar uma coisa, o Kliakar vai falar uma coisa que vai pegar de um Midrash, que é uma coisa que a gente não falou ainda hoje. Ele vai falar o seguinte: quando está escrito Veitzalti, que é o segundo, Veitzalti etchem avodatam, e eu vou tirar vocês, salvar vocês, desculpa, do trabalho pesado. O que é salvar vocês do trabalho? Então vai explicar que o trabalho aqui é idolatria. É a idolatria. Você vai falar o Midrash. Ou seja, eu vou salvar vocês da idolatria. Porque no primeiro, que é o tirar vocês da escravidão, já é tirar da escravidão. Que é o que você perguntou. Que você perguntou qual é a diferença do primeiro para o segundo. Ah, não, você perguntou do segundo para o terceiro. Verdade. Então não é só pergunta. Essa pergunta é a seguinte: o primeiro já é tirar da escravidão. Mas o que é o segundo? É da idolatria. Que o povo estava fundado na idolatria de modo geral. Tirando pessoas específicas por terem se assimilado. Ou seja, eu vou tirar vocês, vou fazer a tchuvá, o arrependimento de vocês da idolatria. O próprio Kliakar, agora eu lembrei, no início da escravidão, ele comenta o seguinte. Desculpa. Ele comenta o seguinte: que o pagar imposto para os egípcios já era idolatria. Quando ele fala que eles escravizaram com Beavodá Kachá, com trabalho pesado, ele explica o que é pesado. Beavodá, com trabalho. O que é pesado? Pesado é idolatria. Ou seja, porque quando pagava imposto para eles, os egípcios usavam o dinheiro desse imposto para fazer idolatria, de propósito. Que é o Kliakar. É um pouco meio... acho que nem citei lá, mas não tem Midrashim, né? Ele está se baseando em vários Midrashim que vão falar, e tem outros pelos que vão chegar também nesse caminho. Outros complicados da idolatria. Então, eu vou tirar vocês da idolatria, porque no final, quando você está pagando imposto para um outro povo, o outro povo vai fazer o que com o seu imposto? Idolatria. Também. Os serviços para os sacerdotes. Então, no final, você está pagando a idolatria. No final, é a idolatria. Mas essa não é a Laha. Não deixa de pagar imposto no Brasil porque eles vão fazer idolatria. Mas é porque dá para sair do Brasil. É uma pergunta. E hoje em dia tem pessoas querendo tirar a cidadania, né, do Portugal, Espanha. Então, mesmo aqui eu tô falando. Tô falando da... Então, é uma questão, mas... É uma questão, mas se você é idolatria, né? Ou seja, não tô...
impor nada. Tô falando da opinião do Clecar é essa, tá bom? Então, que se o pagar imposto, quando você se submete no exílio, é uma coisa leva a outra. No exílio, a pagar imposto está sob o domínio de outro povo e você não tem independência, você obrigatoriamente vai ser idólatra, cumprindo o mitzvot ou não. A própria Torá fala, todo aquele que mora fora da terra de Israel faz idolatria de forma pura. Assim está na Gemara. E tem outro, e todo mundo que mora fora da terra de Israel, como se fosse que não tem Deus. E ele fala, e todo aquele que mora na terra de Israel é como se fosse que tem Deus. Né? Nesse mesmo caminho. É como se fosse. Não, aqui não fala como se fosse. É como se fosse que não tem Deus, sim, mas idolatria não. Faz idolatria betaharatá, de forma pura. É assim que tá. É idólatra, mas de forma pura. Assim tá na Gemara. Então, sair da idolatria é sair do exílio, no final das contas. Essa é a opinião do Clecar. Ele fala que é o signo de Ares, que então é a Makat Bechorot, que vai ser em Nissan, que é um mês de Ares e tal. Muito Hassidim. Mas o Clecar não era Hassidim, não. Eu acho, com certeza. Vamos. Não vai dar para ver tudo, mais um pouquinho. O Rav Hirsch vai explicar o Galt, que eu expliquei, que o Goel, o Salvador, é aquele que vem em ajuda de um parente quando ele está prestes a vender sua herança, ou a si mesmo devido ao aperto financeiro, né? E assim, então, o que acontece quando a pessoa se vende? Ou vende a sua propriedade porque está precisando de dinheiro, perdendo a sua liberdade e a sua propriedade. Então, são dois valores vitais, que são os dois primeiros valores básicos de qualquer cidadão, que é o valor à vida e a propriedade. A pessoa pode chegar num momento que ele próprio precise vender a sua vida e a sua propriedade para outro. Isso é chegando na escravidão, ou seja, a sua vida depende de outro e você é a propriedade de outro, você não é dono de si mesmo, ou seja, não é livre, né, no final das contas. Assim, Deus veio salvar o povo de Israel e devolver a nossa liberdade e a nossa propriedade e a nossa herança. Qual é a nossa propriedade? A terra de Israel. Então, tirar do Egito e levar para a terra de Israel. Isso é salvar. Por isso, então, que a gente vai chamar a era messiânica de Geulah. O que é Geulah? A salvação. O que é a salvação? É uma salvação espiritual? Não. É quando você volta a ter direito à sua vida e volta a ter direito à sua propriedade. Coisa que o exílio não te permitiu. A sua vida, que você não está mais na mão de um rei que decide o que fazer com a vida de um judeu porque ele mora lá e não tem o que fazer, ou de um outro povo que decide o que vai fazer com a tua vida. E não, você tem uma independência na sua terra. E quem escolhe o que vai fazer com a sua vida é você. A ponto, se você quiser protestar contra o governo, você protesta. Ninguém vai te matar por isso. Estando certo ou errado, concordando ou não. Mas tem um direito à vida. E da gente escolher nossos representantes. E não tem outro povo que vai dizer o que a gente quiser. E se outro povo quiser falar o que a gente tem que fazer, a gente pode fazer guerra porque a gente tem um exército contra eles. Porque ninguém vai matar a gente de graça. Então a gente finalmente tem um direito à vida. Isso é Geulah. E o segundo direito é a propriedade. Propriedade da nossa terra. Do que foi dado, que é o pacto com os antepassados. Então por isso é Geulah. Quando é Geulah, quando você está na sua terra, com independência. Ou seja, se autogovernando. Isso é estar em Geulah. O que é estar em exílio? Quando você não está na sua terra e você não tem independência sobre a sua própria sorte. Então essa é a diferença de Geulah para Galut. O termo que a gente usa hoje em dia. Ou seja, se a gente já está em Geulah, tirem suas próprias conclusões baseado na palavra, né, que a gente está usando. Então assim o Rav Hirsch vai falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. O Tzror Amor, ele vai trazer o seguinte: o sofrimento que veio foi com o objetivo... Calma, o sofrimento... Não, vamos pular isso. Ele fala assim, o objetivo é herdar a terra de Israel, de tudo que está acontecendo. Vai falar o Tzror Amor. Então ele fala assim, são 4 linguagens por 4 motivos. O primeiro, porque Deus é bom. Ou seja, por que Deus tem que salvar o povo? O que merece esse povo para ser salvo? Primeiro, Deus é bom. Então Deus é bom, quer fazer o bem. Mesmo para quem não merece. O segundo, porque Deus jurou. Deus jurou que vai tirar. O terceiro, porque Deus viu o sofrimento do mais fraco, porque é justo. Né? Porque tem o quarto,
Não é porque é justo, porque está sofrendo. Porque é piedoso. E o quarto, porque viu a culpa e o orgulho do algoz, porque é justo. Porque foi criminoso. Então, por 4 motivos, são 4 linguagens. 1, porque Deus é bom, porque Deus jurou. 3, porque Deus se apiedou. E 4, porque Deus é justo. Então, são as 4 linguagens, porque Deus salvou o povo de Israel do Egito. Boa, gostei dessa. Isso tá, vamos pular. Vamos terminar só mais um. O Netziv de Volozhin vai falar o seguinte: todo objetivo também na mesma pegada é levar o povo para a terra de Israel. Esse é o objetivo. Porque lá vai ter a Asgará, a presença divina, que a gente vai chamar de Asgará para ti, de forma individual, na terra de Israel mais do que no mundo inteiro. Por isso, diga para o povo de Israel, que eu vou salvar, vou pular essa parte aqui, que é o seguinte: vou tirar vocês. Ou seja, vocês que trabalhavam com pedras e barro, esse era o trabalho forçado. O que 400 anos que eles trabalhavam? Fazendo tijolo. Então imagina alguém que a família sempre viveu, sei lá, na mina de carvão, trabalhando, sei lá. O trabalho mais pesado de todos era 210, no caso, tá falando. Que a gente fez a escola, tá bom. A vida toda, o filho, o pai, o avô, era pedra e tijolo. Esse é o trabalho, não tem nada racional, não tem nada rebuscado nesse trabalho. Então imagina como era a vida intelectual e cultural de uma pessoa que vive nessa classe, vamos dizer assim, com esse ofício. Ou seja, é a mais baixa de uma sociedade, esse tipo de trabalho, certo? E no final, e ainda é escravizado, subjugado e tal, ele vai falando que o primeiro é na praga dos animais ferozes, depois o segundo é do granizo, não vou entrar aqui, o terceiro é na morte dos primogênitos, o quarto é na entrega da Torá. Não vou entrar nisso, mas aí ele vai falar o seguinte, aqui eu estou no Netziv, aí o Netziv vai falar o seguinte: quando eu falar então Veidatem, e vocês saberão que eu sou Deus, que é o 5º nível, ou seja, que é o conexão e conhecimento divino. Vocês, depois desse processo, todos vocês vão me conhecer, que eu sou Deus, vão ter uma compreensão de Deus, um conhecimento divino, que é o mais sublime de todos os conhecimentos que existem, né? Que é na entrega da Torá em diante, não só na entrega da Torá, como o Tom falou, é na entrega da Torá para frente. A partir da entrega da Torá, vocês sempre saberão que eu sou Deus, tá? Então ele vai falar o seguinte: então é um grande milagre uma pessoa que estava trabalhando com pedra e barro se elevar até chegar a conhecer a Deus. E é isso que essa é a elevação que Deus está fazendo com esse povo, tirando do barro e da pedra e levando para um povo de sacerdotes, né? Mamlechet Kohanim, um reinado de sacerdotes, que é o maior nível de todos. Ou seja, ele está vendo uma revolução social e econômica, na verdade. E também de intelectual, cultural também, né? Sim, tudo junto, isso. Mas ele vai fazer o seguinte: mas não significa no Vidatem que todo Israel estará nesse nível. Ou seja, os 4, quem quiser pode. Agora, e saber de Deus, nem todos têm essa capacidade. Então não quer dizer que todo o povo de Israel estará nesse nível, pois não tem como um povo inteiro estar nesse nível, mas que terão muitos nesse nível. Então esse Vidatem, muitos além da média. Nos outros povos tem pessoas que chegam no nível de compreender Deus, sim, mas alguns seletos. No povo de Israel, vários, muito mais. A estatística vai ser muito maior de quem vai chegar nesse nível. A ponto de dizer, o povo de Israel conhece Deus. Todos conhecem? Não, mas o povo conhece. Porque tem muitos que conhecem, né? Então é isso que o Netziv de Volozhin vai falar. Deixa eu só ver se não deixa nada, depois eu completo. Essa opinião está parecendo meio sindicalizada, cara. Nahama Leibovitch vai falar: Veidatem é uma promessa e não uma condição, uma promessa, que além de tudo eu vou fazer vocês saberem que eu sou Deus, Elohim, o Deus de vocês. Aí ela vai falar, ou seja, Shelachem, de vocês. E é pela primeira vez que fala o Deus de vocês. Porque de vocês, de cada um em um. Que é o primeiro mandamento. Eu sou o seu Deus que eu tirei do Egito. Seu, individual. Ou seja, eu sou o Deus de cada um em um de vocês. E aí ela vai falar, então isso é uma promessa. Porém, esse reconhecimento é uma condição para levar para a terra de Israel. Mas se não tivesse reconhecimento, talvez não merece estar na terra de Israel, que é o lugar onde a Asgará Prati, a supervisão divina individual, ocorre. Então, se você não tem esse conhecimento, você não é compatível a morar nesse local, tá? E Nehama Leibovitch. Isso.
E o Malbim vai falar que é o terceiro, que é o quarto, que é a entrega da Torá, é justamente o primeiro mandamento da Torá, que Deus vai resgatar quando fala Anochi Hashem Eloquei Asher Hotzetei Me'eretz Mitzrayim Beit Avadim, que é que ele fala, vocês saberão que eu sou Deus que tirei vocês do Egito, que é exatamente o primeiro mandamento, eu sou Deus que tirei do Egito, é o que ele fala, como ele se apresenta, então vocês saberão que eu sou Deus, Anochi Hashem, eu sou o tetragrama, Deus aparece para cada um, isso realmente acontece. O Sforno vai falar, veio da terra, vocês saberão, reflitam sobre tudo que aconteceu com vocês, depois disso, reflitam tudo, toda a história, tudo que aconteceu com vocês, para vocês entenderem, saberem que eu supervisiono individualmente vocês como um povo, tá? Então se não fosse por isso, não teria motivo do que aconteceu. Logo, esse é o motivo que eu vou levar vocês para a terra de Israel, porque eu supervisiono vocês, esse povo, de forma individual. E vamos terminar com o Rav Hirsch, que vai falar o seguinte, eu vou adquirir vocês como, que é o casamento, né, que a gente explicou, como povo, eu serei com vocês como Deus, né, com Deus. Fala o seguinte, assim que vocês forem livres, então, que é o terceiro, que é a liberdade, né, que a gente falou que é a volta da vida e da propriedade, eu vou adquirir para vocês para serem meu povo. Ele fala mesmo sem terra, porque a terra será dada depois. Primeiro vocês vão ser meu povo, depois vocês vão receber a terra. Só depois que vocês forem meu povo e vocês souberem, eu vou levar vocês para a terra. Ou seja, leal, vocês serão para mim como povo. Pela primeira vez, aí isso é importante, ele fala assim, pela primeira vez, está escrito na Torá qual é o objetivo do povo de Israel. Porque até agora é o seguinte, vocês vão ser meu povo, sei lá, eu vou escolher vocês, o Jacob, para Avraham você vai ter herança, tá, mas para quê? Vai ter descendência, vai herdar a terra de Israel, vou tirar do Egito, mas para quê? Aí fala, o Rav Hirsch fala, pela primeira vez a Torá vem dizer o objetivo. O objetivo aqui do povo de Israel, né, cara, pela primeira vez diz que o objetivo do povo na Torá, que o objetivo não é uma religião. O objetivo é lileal, mas ser um povo. O objetivo todo do povo de Israel é virar um povo. Vai falar, enquanto os outros povos se formam por fazer parte de uma mesma terra, como os povos eles fazem parte de uma mesma terra, e aí viram um povo, assim como está escrito depois de Noa, né? Que eles se separaram, tal, e suas famílias em lugares, em fronteiras em povo. O fato de você ter fronteira, você vira um povo, né? Então, fazem parte de uma mesma terra, eles acabam criando a mesma religião e fazem parte da mesma crença. O fato de morar na mesma terra. Eu falo, o povo judeu se forma por ser propriedade de Deus, e não por possuir terra. Antes de possuir uma terra, eles passam a ser propriedade de Deus, como ele fala, e vocês serão para mim como um povo, vocês serão meus, eu comprei vocês. Calma, deixa eu terminar. Então, o povo judeu, o povo vira ao ser propriedade de Deus, mesmo sem terra. E depois ele fala, vê lá carte, então eu vou tirar vocês vão sair do Egito, e vocês serão para mim como povo no momento da entrega da Torá, certo? E vocês saberão. Quando vocês saberão? Ao peregrinar pelo deserto. Depois. No deserto, o mar cai do céu, a água sai da rocha, os milagres, aí vocês vão saber. Experimentalmente, durante os anos que você viver, vocês vão saber que vocês são meu povo e eu sou Deus de vocês. Olha aqui como eu mantenho vocês. Para entender que não somente uma vez Deus salvou do Egito, mas a todo momento Deus salva o povo de Israel. Veio da terra. Então veio da terra é saber que eu tirei do Egito, que eu tiro do Egito. Vocês têm que compreender que a partir de então, a todos os momentos da vida de vocês, eu estou salvando vocês. Não importa onde vocês estejam. Por quê? Porque vocês são meu povo, independente de tudo. Fala. Eles têm uma pegada antissemita. Antissemita não, antisionista. Antisionista, claro. Sim, mas é chato. Antisionista clássica. Sim. Sabido disso. Sim. É óbvio que a primeira coisa que Hashem fala para Abraham é vai para a terra de Israel. Sim. Aí você vai criar um povo. Sim, não, mas eu também estava pensando isso, mas depois na continuação, deixa eu então ler o próximo. Aí no próximo versículo, fala, vou levar para a terra de Israel, ele fala o seguinte, Vevet, eu levarei, né? Não nos formamos como povo devido à terra, mas o recebimento da Torá, mas o recebimento da Torá depende da fidelidade do nosso papel como povo de Deus. Ou seja, a gente primeiro é povo de Deus, a gente é um povo. Povo o quê? Que povo? De uma terra não, povo de Deus. Se você é um povo de Deus, você vai receber a terra.
Se você, aí é condicional. Se você não se comporta como povo de Deus, você não pode viver nessa terra. Sim, mas Então, então corrobora o que você está falando. Fala, vai pra terra de Israel, lá eu vou te fazer um povo. Sim. Pois é. Uma contradição. Sim, mas aí a pergunta é por que no deserto que a gente recebe a Torá, né? E o verbo que ele fala, e eu adquiri vocês como povo para mim, é justamente sobre o recebimento da Torá. Então é fora para dizer o seguinte, todo o objetivo, como falou o Tsoror Amor, e falou também mais, quem outro que falou, esqueci agora quem falou, o Malbim, que o objetivo é levar para a terra de Israel, o que estava a acabar, o objetivo é levar para a terra de Israel, esse é o objetivo final, sim? Mas no meio a gente forma um povo, o fato de virar povo sem terra tem um significado, o significado que a gente é propriedade de Deus, primeiro de tudo, antes de ter propriedade, a propriedade são uma terra, antes disso. Tanto que quando chegar os Levim na terra de Israel, eles não vão ter propriedade. Por quê? Porque vocês são meus. Deus vai falar. Vocês são meus. Por isso vocês não têm terra. Cara, porque Sim. os Levim fazem parte do povo de Israel. O povo de Israel tem a terra de Israel. Sim, então, mas os Levim representam como o máximo de Israel como uma propriedade divina, a ponto de mesmo em terra, vocês não vão ter terra, certo? Então, Depois faltou ainda entender o Morachá como herança, a gente vê isso na aula que vem. Muito obrigado. Quem gostou da aula, curte, compartilha. Se inscreva aqui, assine o canal, tem um link aqui para o seu grupo do WhatsApp também. E mande para um amigo.